É. Mas estamos aqui mais uma vez com o nosso Pod Letras, Will É Santos. isso aí, nós e a nossa plateia. Então você já vai deixando o seu like, vai se inscrevendo aqui no canal, aqui no YouTube. O conteúdo ele é mostrado para mais pessoas quando a plataforma entende que ele é relevante. Essa relevância é interpretada quando você deixa o like, se inscreve, quando você deixa comentários, inclusive depois que terminar aqui o episódio, deixe comentários, deixe perguntas. A gente pode até repassar para a convidada, dependendo se for uma coisa relevante, importante assim, então faça isso e interage. Site podletas.com.br, lá tem a nossa playlist, lá tem os links como o do Spotify, que você pode ir lá seguir a gente, deixa lá uma boa avaliação, que isso é importante, certo? Na tela tem um QR Code para você fazer aí um Pix de qualquer valor, caso você esteja apenas ouvindo, você pode fazer também pelo e-mail que eu apoio, podletras@gmail.com, certo, Cesar Costa? Certíssimo. Lembrando para a galera que continua à venda lá no site do Mercado Livre as coletâneas do Pod Letras, né? Esta é a de 2024, você pode entrar lá e adquirir a sua. Tem também ainda a de 2023 lá disponível. Você que está assistindo aqui no YouTube, você pode clicar no link que está na descrição. Você vai direto lá para nossa lojinha. Se você está em alguma plataforma de áudio, é bem fácil. Entra lá no site do Mercado Livre. Lá no campo de busca coloca Pod Letras e você vai achar sem nenhuma dificuldade. Então você pode entrar lá, aproveita, já vai adquirindo, já vai fazendo a coleção. Ano que vem tem mais. Então se você também, além de querer fazer a coleção, quer participar, já vai escrevendo seu conto. É nos mesmos moldes de 2023, nos mesmos moldes de 2024, é 0800 para todo mundo, do início ao fim, certo? Então já vai escrevendo seu conto. A gente até deixou lá no site, no podletras.com.br, tá lá o regulamento de 2024, a gente deixou lá porque vai ser os mesmos moldes, se mudar é pouca coisa, então você já seguia por lá, já vai produzindo o seu para depois não ter choro nem vela, certo, Will? Isso aí. Me ouve bem, Cesar Costa? Você Você me tá com ouve? som um pouco ambiente, Will. Eu não sei se tá com outro microfone ativado ou se esse seu que tá muito distante. Mas tá ambiente? Não tá ouvindo? Agora ficou normal. Você É, mexeu em alguma coisa que eu acho que está um pouco desconectado aqui. desconectou de novo. Não tá ouvindo? Tô ouvindo, mas tá meio ambiente. E agora? Vamos assim mesmo, Will Santos. Ainda tá ambiente? Você quer que eu pause aqui? É, pausa. Tem... E é isso aí, Will Santos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Pod Letras. Muito bem, nós e a nossa plateia. Estamos tendo momentos de interpretação aqui, né? Volta, faz de novo. Então é isso Sim. aí, gente. Então você vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal, isso é muito importante, mostra a relevância aqui do conteúdo. Vai no nosso site podletras.com.br para saber quem nós somos, tem a bio, tem outros links. Vai no Spotify, segue a gente lá, deixa uma boa avaliação. A gente tem a nossa playlist atualizada semanalmente. Pode letras nas redes sociais, principalmente o Instagram, que a gente posta as novidades lá. Na tela tem um QR Code para você fazer um Pix de qualquer valor. Se você está apenas ouvindo, você pode fazer pela chave que é o e-mail apoiepodletras@gmail.com, César. É isso aí. Lembrando pra galera que continua à venda lá no site do Mercado Livre as coletâneas do Pod Letras. Essa é de 2024. A de 2023 também ainda está disponível lá no Mercado Livre. Você que está assistindo aqui no YouTube, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo que você vai direto para a lojinha. Você vai poder encontrar lá as duas coletâneas, certo? Se você está numa plataforma de áudio, só entrar no campo de busca do site do Mercado Livre, digita Pod Letras, você vai encontrar bem facilmente. Então já entra lá, já adquire a de 2023, já adquire a de 2024, já vai fazendo a sua coleção. E você que é autor e quer participar, ano que vem tem de novo. Então já vai escrevendo seu texto. A gente deu uma colherzinha de chá. A gente lá no site do podletras.com.br, nós deixamos lá o regulamento de 2024. O de 2025 não deve mudar, não deve variar. Então já entra lá, já se guia por lá. Mas claro, depois confere o de 2025 para ver se houve alguma alteraçãozinha, mas já dá para você adiantar o serviço para depois não chegar a dizer que não teve tempo, ficar querendo mandar depois do prazo, aquela coisa que acontece todo ano, né? Então, para depois não ter choro nem vela, já vai lá, já vai adiantando seu trabalho, certo, Santos? É isso aí. Olha, hoje a nossa convidada poderia gastar aqui muito tempo dando
currículo dela, tudo que ela faz, mas vamos resumir assim: atriz, cantora, cordelista, escritora, Graziela Barduco. Tudo bem com você, Graziela? Oi, tudo bem? Obrigada, viu, pela oportunidade, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É isso aí. Vai lá, César, já faça as honras. Muito bom. Bom, a gente que agradece primeiramente por estar aqui conosco, e eu já quero começar com uma coisa que me deixou muito curioso, eu quero que você fale um pouco mais sobre isso. Eu já vi gente que recebe o nome em homenagem a parente, eu já vi gente que recebe o nome em homenagem a algum cantor, algum jogador de futebol, algum ator, atriz. Agora, receber o nome por causa de uma propaganda de sabão em pó, é foi a primeira vez que eu vi. Explica essa história. Explica essa história pra gente. E que sabão de pó tão maravilhoso é esse pra sua mãe querer colocar o nome da filha em função da propaganda de sabão em pó? Olha, eu não sei a marca, a minha mãe não lembra que marca era, mas ela fala que ela estava grávida do meu irmão, que é mais velho, e ela tinha certeza que ia ser menino. Mas, por acaso, se fosse menina, era bom ter ali uma coisinha guardada. E aí ela estava assistindo televisão e passou essa propaganda de sabão em pó, que a mulher da propaganda tinha várias crianças, vários filhos, e a caçulinha era uma escadinha. A caçulinha era a Graziella. Aí ela adorou esse nome e guardou. Nasceu meu irmão, aí 6 anos depois que eu nasci. Aí É, ela usou o Graziella. seu irmão não é Graziello, não, né? Não é, Cláudio? O Cláudio tava na fila do sabão em pó também ou não tava na fila do... Olha, devia estar ali no meio, mas aí ela ficou só com os dois. Muito bom. Essa daí, pra mim, foi uma grande novidade. Pô, eu já vi escolher o nome por vários motivos, mas por causa de uma propaganda de sabão em pó, essa aí eu não podia deixar passar batido, não. Adorei. Eu tinha que perguntar. Mas, Graziela, você, acho que desde sempre, né, você com 10 anos, você escreveu um texto sobre você mesmo, dizendo que você seria atriz. Por que você hesitou tanto tempo para realmente se aceitar como atriz? Então, na realidade, era a luta com a timidez, mas era, sobretudo, a luta com aquele pensamento de que eu não daria conta, de que eu não estava preparada para isso. E aí eu fui sempre ficando ali nos bastidores. Então, eu fui estudar cinema, me formei na faculdade de cinema. Na faculdade era aquela luta, porque eu tinha estudado teatro a vida inteira, e aí todos os meus amigos me pegavam para ser atriz dos curtas deles. E eu falava, mas gente, eu estou estudando para ficar nos bastidores, eu preciso fazer a parte técnica. Então aí eu sempre atuava e fazia a parte técnica dos curtas. Mas eu, com essa coisa em mente de que eu não daria conta de ser atriz, eu me formei, me especializei na parte de edição de vídeo e fiquei trabalhando um tempo nisso, em produtora de cinema, fiz longas-metragens, eu trabalhei muito tempo com a Andrea Tonati e com a Cris Amaral. E aí foi uma escola maravilhosa para mim. Tenho muita saudade do André, que infelizmente partiu, e era um grande cineasta que eu aprendi muitas coisas com ele. Então, ele fez grandes filmes, era uma inspiração. E a Cris também, que é uma grande montadora, eu aprendi muita coisa com ela na parte de edição de vídeo. Depois, eu também trabalhei em gravadora, trabalhei na Building Records, também na parte de edição de vídeo. E aí era uma delícia, porque eu adorava música, adoro música, então era muito gostoso também, assim como o cinema. Mas chegou um momento em que eu pensei, tá faltando alguma coisa. Uhum. E o trabalho de edição de vídeo é muito solitário, né? Você fica muito tempo só você e o computador. Então, aquilo foi, de certa forma, me deprimindo. E aí eu resolvi voltar a estudar teatro, fui fazer uma pós-graduação em artes cênicas, e aí eu voltei a atuar, montei minha companhia de teatro, que foi a Cia Cordiais, que a gente era focado em teatro infantil, e também atuei muito tempo na parte de publicidade, fazendo propagandas, fotos publicitárias. E foi aí que eu fiz meu pezinho de meia, porque a publicidade é chata, mas dá dinheiro. Uhum. Então, era assim, era aquele medo de achar que não dava conta. Muito bom. É,
É engraçado, né? Todo mundo que trabalha, todo mundo que passa por aqui, que trabalha com publicidade, sempre tem uma opinião parecida. Acho que na primeira oportunidade a galera É, sempre mete o pé, né, Will? é. Olha, foi isso. Daí, depois que a minha companhia de teatro deslanchou, eu falei, não quero mais publicidade. Até hoje o pessoal me chama para fazer e eu escapo, porque não é a minha praia. Uhum. É muito legal. Ô Graziela, o pessoal quando sempre que você participa de algum um bate-papo, alguma coisa, o pessoal sempre foca muito no seu lado escritora, né, no seu lado cordelista, principalmente, e quase nunca vejo alguém falar sobre o seu lado cantora, né? Você tem várias músicas gravadas, né? Tem lá nas plataformas de streaming. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse lado. Eu sei que você grava as músicas que são mais parte das peças e tudo, né? Tem a ver com os textos e tudo. Mas você pretende, de repente, seguir uma carreira gravando músicas infantis ou fazendo alguma coisa nesse sentido, para além das coisas que são feitas em peças e assim por diante? Então, esse lado cantora, que eu até não me auto-intitulo cantora, porque é a mesma coisa do ser atriz, aquela coisa de achar que você não está à altura. Mas eu sempre estudei canto. Quando era criança, eu estudava canto coral no Conservatório de Registro, fazia piano, estudava, né, canto coral também, fazia parte do coro, fazia parte do coral, do conservatório e outros corais também, outros conjuntos de registro, mas era sempre aquela coisa assim de brincadeira, assim, de bem-estar. Hum, Mas depois fiz canto também durante muitos anos já na parte aqui em São Paulo, né, quando eu mudei para cá. sim. E aí, como eu fiz uma pós-graduação em interpretação para musical, eu foquei bastante nessa parte do canto, né, para usar nas peças de teatro, para cantar em cena. E aí, hoje, com o meu coletivo, né, o Teodoras do Cordel, é a mesma coisa. A gente canta em cena, a gente tem músicas autorais, eu continuo compondo, tem uma outra menina que compõe também, que é a Rosinha, tem uma outra amiga que compõe, que é a Cleusa Santo, então a gente canta as nossas músicas autorais nesses espetáculos com as Teodoras do Cordel, Uhum. mas eu tenho esse medo de me assumir enquanto cantora. Então, estudei durante muitos anos canto, amo cantar, mas eu confesso que eu uso assim mais como uma ferramenta das outras partes da minha vida. Ou eu, para você ver como é que é, né? Quando é para os outros, tem uma medida. Quando é pra gente, a medida é sempre mais em cima. Claro, Porque é. quando perguntam pra ela assim: "Ah, como que a pessoa pode ser considerada escritor quando?" Aí ela fala: "Ué, se a pessoa escreve, ela já é escritora, não precisa nem publicar. Se tá escrevendo, é escritora." Agora, ela não se considera cantora. É, Ela canta, ela fez curso, ela gravou música, mas não é cantora, é. né? Tem que baixar essa régua, do mesmo jeito que Pois você é. tem aquela condescendência com a galera que escreve. Não, se escreve já é escritor, se canta, se já é cantor, tem música gravada. Então tem que destravar esse bloqueio aí, pô. Eu tenho uma amiga que fala, a gente é multiartista, né? Porque a gente faz um pouco de tudo. A gente estudou várias áreas, né, Uhum. em relação à arte. Então, a gente é multiartista. Eu falei, a gente é multiartista. Agora, Graziela, criação do espetáculo teatral infantil, A Menina e o Pé. Me diz assim, o que te chamou a atenção para escrever essa tese de mestrado? O que te chamou a atenção nesse universo infantil? Então, o meu tema de mestrado da pesquisa era uma conversa entre o teatro infantil e a cultura popular brasileira. E aí, bom, teatro infantil, porque eu já trabalhava com teatro infantil, com a minha Uhum. companhia Cia Cordiais. E manifestações populares brasileiras e é uma coisa pela qual eu sou, pelas quais as manifestações eu sou completamente apaixonada. Eu tenho um encantamento por essa riqueza cultural das manifestações tradicionais brasileiras. Então, eu queria, nessa pesquisa de mestrado, desenvolver um projeto que linkasse as duas coisas que mais me chamavam a atenção na ocasião. E como eu fiz um mestrado profissional, além da dissertação, eu tinha que entregar também um produto.
Então, esse produto, teve gente que entregou um manual, teve gente que entregou um artigo, artigo além da dissertação, né? Mas assim, e aí eu pensei, bom, como é uma conversa entre teatro infantil e manifestações populares brasileiras, vou fazer um espetáculo teatral infantil que vai entrar no repertório da minha companhia de teatro, utilizando os elementos das manifestações populares brasileiras. E aí foi aí que nasceu A Menina e o Pé. E é a partir daí que a minha vida mudou. Porque foi uma coisa puxando a outra, a pandemia super contribuiu, porque assim, a ideia então e outra coisa também, no meu processo de mestrado, eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico, eu tive uma série de coisas. E desde criança, eu sempre escrevi muito nesses períodos assim de alto estresse. E, sobretudo, poesia. Então, desde que eu era criança, eu era acostumada a escrever poesia. E nesse processo de mestrado, eu escrevi muita poesia, muitos poemas. E aí foi aí que eu tive a ideia de publicar o meu primeiro livro, que foi o Na Rima da Menina. Então, tudo foi acontecendo a partir dessa pesquisa de mestrado, que foi me trazendo para onde eu estou agora. Interessante, né? É o tal do efeito borboleta mesmo, né? Uma coisa foi se ampliando, se tornando em várias outras, mas você meio que respondeu uma coisa que eu queria te perguntar, mas eu vou reforçar mesmo assim. Você então já tinha a companhia de teatro antes de decidir montar essa peça para apresentar, né? Porque montar uma companhia só para fazer o mestrado é um pouquinho demais, né? Não, a gente já tinha. Eu montei essa companhia, fiquei um tempo ainda fazendo publicidade, depois é que eu larguei a publicidade e fiquei só com a companhia de teatro. E a gente já tinha outras peças no repertório. Sim. A gente fez Formiga e a Folhinha, a gente fez Foca Fofoca, Era uma Vaquinha. Então a gente já rodava com essa companhia de teatro. E aí que eu montei, na realidade, na ocasião que eu estava fazendo a pós-graduação em artes cênicas. E então foi a partir dela, né, que na verdade eu testei A Menina e o Pé, né, na Cia Cordiais. A Cia Cordiais serviu como de cobaia no meu processo de pesquisa de mestrado. Muito bom. Mas você comentou que a pandemia, por um lado, te fez evoluir em algumas outras áreas artísticas, mas também você também comentou que você acabou perdendo, né, a companhia, assim, os atores, foi cada um fazer uma coisa e tudo mais. Que pé que tá a companhia Cordiais? Pretende seguir adiante? Como é que tá funcionando isso? Então, ela tá adormecida. Eu falo que eu tinha uma companhia de teatro, porque ela não existe mais. Na pandemia, cada um foi fazer uma coisa. Sim. Quando as coisas voltaram ao normal, eu até tentei ver se dava para a gente fazer de novo A Menina e o Pé, mas cada pessoa já estava envolvida com outros projetos, e aí ficava inviável fazer todos os ensaios, todos os treinamentos, toda a questão de expressão corporal, expressão vocal que foi trabalhada primeiro. Então, eu preferi deixar ela adormecida, e como na pandemia a gente teve que cancelar, né, as atividades da companhia de teatro com A Menina e o Pé, e por isso eu resolvi transformar o A Menina e o Pé num livro infantil, eu preferi ficar então com A Menina e o Pé no livro infantil. Pelo menos foi um projeto que deu certo e que continuou. Então, assim, tá lá, A Menina e o Pé ainda existe, mas a Cia Cordiais, eu falo que eu tinha a Cia Cordiais, porque agora ela tá, nesse momento, ela tá adormecida. E aí, como eu entrei no Teodoras do Cordel, agora o foco é o trabalho com esse projeto, né? Que é aí que eu acho que, para mim, contempla todas as áreas pelas quais eu sou apaixonada e com as quais eu trabalho, porque na Cia Cordiais a gente faz os espetáculos misturando poesia, né, o cordel, misturando declamação, atuação, canto, a gente também toca, então, assim, a gente contempla ali uma gama de linguagens artísticas que é a minha vida hoje. Então, assim, é aquilo pelo qual eu sou realmente apaixonada. Muito bom. Will, sabe que tem uma história de uma cegonha que ela estava indo para Pernambuco
pegou uma turbulência em registro e deixou cair o bebê lá em registro, né? Você Eu sabe que, desconfio dessa história. você sabe que tem uma história dessa, né, Will? Uhum. A gente sabe que esse teu interesse pelo cordel surgiu durante esse período onde você estava pesquisando e tudo mais, mas aí você falou agora da Teodoras. Fala um pouquinho como que surgiu então esse projeto, como que funciona, se há meios de alguém que queira participar poder integrar o grupo, como que funciona. Fala um pouco de um modo mais geral pra gente sobre esse projeto, que é muito bacana. Então, o coletivo Teodoras do Cordel surgiu durante a pandemia, né? Então, inicialmente, a gente não se conhecia pessoalmente, cada uma na sua casa, e todas tínhamos em comum a paixão pela literatura de cordel. Uhum. E, inicialmente, não eram todas que eram cordelistas. Algumas eram cordelistas, outras eram pesquisadoras. E aí, nesse momento de pandemia, a gente se uniu muito na esteira de um movimento chamado Cordel Sem Machismo, que foi lançado quando uma de nossas amigas cordelistas sofreu machismo durante uma das lives na pandemia. Uhum. E a partir daí, todas se uniram para dar essa mão, né, para a gente segurar as mãos e se fortalecer enquanto mulheres que querem ser respeitadas e que devem ser respeitadas. E aí, na esteira desse Cordel Sem Machismo, é que surgiu Teodoras do Cordel, porque aí nesse grupo de Cordel Sem Machismo, a gente foi se identificando, né, se conhecendo mais mulheres que tinham esse interesse pelo cordel. E aí, aqui do estado de São Paulo, a gente resolveu montar esse coletivo, o Teodoras do Cordel. E aí, inicialmente, ele era bem grande. Quem escolheu esse nome, Teodoras do Cordel? Então, ele foi votado numa assembleia, Olha. e aí ele é por conta do folheto do Leandro Gomes de Barros, que chama Donzela Teodora. Uhum. Eu, particularmente, acho o folheto machista. Muitas meninas concordam comigo, mas no cerne dele, a Teodora, ela é muito inteligente. Sim. Só que ela usa essa inteligência para salvar o amo dela. Então, assim, mas a gente pegou essa questão da inteligência A essência dela, né? A inteligência, a sapiência, para colocar no nome do coletivo. E aí a gente inicialmente tinha muitas meninas participando, depois cada uma foi fazendo suas coisas, e aí ficamos. Agora a gente está em 7 aqui na cidade de São Paulo, e tem também uma extensão no litoral, que tem algumas meninas que estão começando a fazer esse trabalho no litoral. Uhum. No litoral norte aqui de São Paulo. E aí as meninas que ficaram, né, no Teodoras, todas viraram cordelistas. Então, assim, porque uma foi empoderando a outra. A gente ali começou no intuito da pesquisa, do estudo, de estudar a fundo as formas, as métricas, todas as características do cordel. E aí, como a gente já sabia de tudo, a gente se empoderou, só estava faltando aquele empurrãozinho do tipo, sim, você pode ser cordelista. E aí todas começaram a publicar, e hoje em dia todas publicam desenfreadamente, tanto de forma individual como de forma coletiva. E aí a gente nessas obras coletivas das Teodoras do Cordel, a gente já tem 5, né? A gente faz uma obra coletiva, né, com uma temática, e aí a partir dessa obra a gente monta um espetáculo em cima da obra, e aí com o qual a gente vai rodando, né? Então a gente vai para as bibliotecas, vai para a Sesc, agora a gente vai para a Flip semana que vem, vai, né, nos eventos literários, a gente esteve na Bienal, no Espaço Cordel e Repente. Então a gente roda com o espetáculo e também as obras literárias. Muito legal. Muito bem. As noites da Flip, parece que são boas as noites da Flip. Olha, à noite eu não consigo acompanhar. Chega um certo momento, eu fecho a minha lojinha de livro. Não de é cordel. para ela. As noites da Flip Você não não são para vai, ela. Ela não você está não vai absorver na plenitude, então, o que é o Flip. Eu tenho bebê, Mas, aí eu tenho que ir então. pro hotel dormir, e no dia seguinte de manhã tem que abrir a lojinha para vender as obras, depois tem espetáculo, tem lançamento, e tá uma loucura. Tá certo. Mas, o Graziella, tem uma coisa interessante que, assim,
a gente que faz, principalmente em arte, né? A gente faz uma coisa, a gente acha que o outro que faz num outro gênero, numa outra atividade, bem mais difícil, né? Então a gente teve aqui conversando com um poeta, né, Tiago de Oliveira, que ele falou que romance é muito difícil. Para a gente que escreve romance, acha poesia difícil e acho cordel bem difícil. Sim. O que que te chamou a atenção? Porque uma coisa assim, beleza, gostar, admirar, eu também, todo mundo achou o máximo cordel. Mas se meter a fazer, eu vou escrever cordel. Qual foram os seus maiores desafios assim de pegar e começar a estudar para ver como é a estrutura, né? Porque é uma coisa bem técnica, né, um cordel, né? É bem técnico, mas eu acho que é essa complexidade do gênero que me chamou mais atenção, porque assim, eu acho a literatura de cordel um troço genial. Sim, isso é, sem Então, dúvida. assim, e foi isso que me encantou, porque você ter toda. Porque a métrica do cordel tem um ritmo, né? Quando Uhum. você lê, e esse ritmo que me encanta. Eu acho maravilhoso a forma como a gente é conduzido por ele. Então, é realmente isso que me encanta, né? Toda essa estrutura de métrica, de forma, de rima, e esse ritmo que ele carrega, né, na essência. Sim. E aí, mas como é que foram assim as suas primeiras tentativas, as primeiras experiências? Para quem você mostrou? Como é que foram assim os temas? Porque sempre tem um tema, né? Sempre às vezes tem uma história, uma narrativa, né? Então, em tudo que eu escrevo, mesmo cordel, livro infantil, artigos, até na parte científica, né? Eu sempre procuro falar sobre aquilo que eu sinto, sobre aquilo que me toca. E aí, então, as minhas temáticas permeiam nesse sentido. E aí, quando eu comecei a escrever. Bom, primeiro eu fui para o sertão de Pernambuco, fui até São José do Egito, numa festa que acontece lá, que é a Festa de Louro, que é em homenagem a Lorival Batista. E aí lá tem uma gama de poetas maravilhosos e que gostam de compartilhar com as pessoas os saberes, são muito generosos e generosas. Tem umas mulheres arretadas lá, maravilhosas também. E aí eu conheci São José do Egito através do Antônio Nóbrega, que é um grande mestre meu. Fui aluna dele, Grande fui mestre. aluna da Rosane Almeida, e eles me ensinaram assim tudo que eu sei. E aí a gente foi para lá com eles numa festa de louro, e aí eu fui conhecendo mais pessoas, mais mestres, mestras que foram sempre me ensinando com muita generosidade. Eu também fiz aulas com Nóbrega de um curso que ele tem chamado Rima, que ele faz um passeio pela poesia popular brasileira. Então, ele fala das métricas, fala das rimas utilizadas na poesia popular brasileira. É um curso lindo. E também conheci, através do Nóbrega, o Marco Aurélio, que é um grande mestre também do cordel, um grande estudioso, que sabe tudo de cordel. E aí, então, essas pessoas foram me ensinando a base, né? E aí eu fui lendo os clássicos, fui lendo os livros, os livretos, os folhetos da Luzeiro, principalmente. Fui lendo um monte de coisa que ia, assim, me alimentando a alma, principalmente naquele momento de pandemia em que a gente estava totalmente desestruturado. E aí, eu sem minha companhia de teatro, sem poder rodar com meus espetáculos, a gente tentou fazer live, porque a gente ganhou Aldir Blanc e tal, Uhum. mas não é a mesma coisa fazer live e o espetáculo, até porque no espetáculo eu tinha uma ciranda no final, que as crianças davam as mãos, a gente dançava em volta do boneco, da peça, e não é a mesma coisa com live, principalmente quando você Sim. lida com o público infantil. Então, foi ali no cordel que eu fui encontrando o meu refúgio. E aí, nesse período de pandemia, eu fui mergulhando nisso, conheci as meninas ali através do movimento Cordel Sem Machismo, a gente se deu as mãos e continuamos ali estudando
Aí, o que acontece? Eu escrevia muito, desde a época do mestrado, usando as formas da poesia popular brasileira, usando as formas, né, encontradas na literatura de cordel. Então, a métrica, a rima, eu procurava usar, mas eu escrevia coisas curtas, então eram poemas concisos. E aí foi a partir ali do encontro com as Teodoras do Cordel que eu me arrisquei a escrever histórias maiores e aí sim publicar os meus livretos de cordel. E o primeiro que eu escrevi foi o Cordel para Gi. Muito assim, incentivada pelas meninas do Teodoras do Cordel. A gente sempre se compartilha os textos, a gente se revisa, a gente também mostra para outras pessoas que vão se revisando, vão se ajudando, vão trocando ideias. Uhum. Eu também mostro sempre para o meu marido, eu falo que ele é meu revisor oficial de tudo que eu escrevo. E aí ele lê por livre e espontânea pressão, né? Desse jeitinho. Mas ele faz o mesmo comigo. Então, assim, tá tudo certo. Tá em casa, literalmente. E aí a gente foi, então, assim, se empoderando ali naquele coletivo foi ganhando estofo, né, para cada vez mais poder botar para fora aqueles textos que a gente estava ali engavetando. E aí esse Cordel para Gi, eu lancei ele na pandemia e foi sobre uma amiga minha que partiu durante a pandemia. Ela estudou comigo no Instituto Brincante, a gente fez vários cursos lá de percussão, de poesia, também a gente fez uma formação de educadores. E aí, na pandemia, ela era uma amiga minha que era parceira de colar lambe-lambe pela cidade. Então, a gente ia no Beco do Batman, ela que me ensinou a técnica do lambe-lambe, então a gente colava. E aí teve um dia na pandemia que eu saí de carro, porque a gente saía às vezes de carro para dar uma volta de garagem, saía da garagem para garagem, assim, dava uma volta na cidade, voltava para a garagem. E aí teve um dia que a gente passou no Beco do Batman. E aí eu vi que os nossos lambe-lambes de antes da pandemia estavam lá ainda. Aí eu tirei uma foto e mandei para ela: Gi, a nossa poesia está resistindo na pandemia. E a mensagem não foi respondida. E eu falei: meu Deus, o que será que aconteceu com a Gi? Será que ela tá brava comigo? Ou por que ela não tá respondendo? Aí eu fui procurar saber, entrei no Facebook dela, e aí ela tinha acabado de se suicidar. Então, assim, foi muito pesado, porque eu não sabia como lidar. Será que eu tinha que ter falado mais com ela? Porque esse período de pandemia foi muito esquisito, né? Muito. Então, assim, eu fiquei me sentindo muito mal. E aí eu resolvi só inicialmente escrever um poema, porque eu sempre desafogo essas dores em poesia. Eu não tinha pretensão de escrever uma coisa grande, era só um poema, utilizando a métrica que eu estava super acostumada. Eu sempre escrevo tudo nessa métrica, com essa rima. E aí resolvi escrever em cestilha um poema curto, mas ele ficou grande, ele ficou uma história. E aí que eu resolvi, com o incentivo das meninas do Teodoras do Cordel, transformar esse luto da Gi em folheto de cordel. E aí eu publiquei com as meninas da Cordelaria Castro, que são as minhas parceiras desde sempre, essa editora que fica em Petrolina, em Pernambuco. A Grace faz toda a diagramação, e a esposa dela, que é o Mara, também, e faz também as estilogravuras da capa, que eu gosto de usar. Então, a gente tem essa parceria, e aí desde sempre eu publico tudo com elas. E foi assim que começou, né? Foi assim que eu dei a largada nos folhetos. Muito bom. Muito interessante. Bastante. Vamos avisar para as pessoas que estão assistindo agora, deixarem seu like, se inscreverem aqui no canal. Vai passando o tempo, as pessoas deixam passar porque estão muito entretidas e o canal sobrevive disso, né, César? Com certeza. Bom, Graziela, eu fiquei curioso com o título de um dos teus livros. Eu queria que você me explicasse da onde que você tirou esse nome, né, que é o Lutei contra 100 leões, todos os 100 eram jumentos. Fala sobre o título e já aproveita e fala um pouco sobre a obra como um todo. Então, esse foi meu segundo livro publicado, na esteira do Na Rima da Menina, né? Assim que eu
que eu defendi o meu mestrado, eu publiquei o Na Rima da Menina. E aí, uns meses depois, eu publiquei esse Lutei contra 100 Leões, Todos 100 Eram Jumentos, que ele é o título de um dos poemas que está dentro dele. Uhum. E aí, esse livro surgiu por conta de machismo também, porque quando eu comecei assim a despontar na poesia, conhecer as pessoas e tal, tem o lado maravilhoso das pessoas que te acolhem, que te ensinam, né, e que são muito generosas, mas tem aqueles que se incomodam. E aí, esses que se incomodam, eles procuram te puxar para baixo. Então, assim, eu comecei a receber crítica mais especificamente de uma pessoa, e aí que eu via que ele criticava as mulheres, mas os homens ele não falava nada e endossava. E aí, primeiro eu fiquei travada, porque por conta das críticas eu fiquei sem conseguir escrever, então deu aquela travada. E para mim isso é um suplício, porque eu escrevo para desafogar o que eu sinto. Sim. E ali eu estava sentindo e sentindo muito e não conseguia escrever. E aí, um dia, pensando, veio esse poema na minha cabeça, que é um poema de empoderamento feminino. Aí isso me destravou, e aí eu continuei escrevendo quando eu entendi que tinha essa diferença de tratamento de homem para mulher dessa pessoa, e era uma pessoa que significava bastante para mim nesse meu processo. Aí eu falei, eu vou escrever um livro resposta a isso que eu estou sentindo. E aí foi aí que surgiu esse segundo livro, né? Então, é mais ou menos essa a temática dele, mas são poemas soltos também, são poemas curtos, usando as formas da poesia popular brasileira, mas são poemas curtos e falando sobre aquilo que eu sinto, né? Então, né, essa temática mais feminina. Muito legal. É aquilo, né? É a velha história do pegar limões e fazer limonada, né? A gente tem situações ruins, e de situações ruins sai livro, sai coletivo, sai várias outras coisas, então pelo menos está sabendo fazer bom uso com as intempéries da vida, porque elas virão, né? Não tem jeito, né? É sobre isso. Ainda mais quando se trata de pessoas, o que não falta é babaca, é o que mais tem. Então a gente sempre, se for questão de ter limões, a gente sempre os terá em abundância, né? Certo? Isso. Esse é Exatamente. o problema da vida, né? É. Agora, a gente estava aqui conversando, Graziela, antes mesmo de entrar no ar aqui, eu e César estávamos conversando sobre como é essa coisa de escrever para criança, e tem várias faixas etárias, né? A gente fala criança, tem uma certa idade, aí tem um público mais pré-adolescente, ou adolescente e tal. Como que é o seu processo para escolher um tema, achar que ele é válido, começar a escrever, ver se aquilo tem um sentido? Porque, né, é um público muito crítico, né? É um público que não disfarça quando não gosta de algo e tal. Qual é o seu processo de feitura de um livro, desde o tema até achar que ele já está acabado? Então, normalmente é assim, o tema eu acho que ele é muito intuitivo. Então, assim, aparece o tema, eu agarro ali aquele tema e começo a escrever. Se vai virar alguma coisa ou não, é o processo dele que vai dizendo, né? Porque, então, assim, eu vou agarrando ali as possibilidades e vivo disso, né? É isso que me alimenta, a escrita. Vou escrevendo e aí que a gente vê se fica bom ou se não fica, se vai publicar. Então, por exemplo, o meu segundo livro infantil, que é O Sapinho e o Bumbum, ele foi muito engraçado como ele surgiu, porque o meu filho era recém-nascido e ele era muito piquititico, então toda vez que eu ia dar banho, o meu marido estava junto, porque eu falava, meu Deus, é muito pequenininho. Aí a gente fica com aquele medo, né? Depois já desencana, mas no início dá esse medo, porque é uma coisinha tão frágil. E aí, assim, ele na banheirinha, eu olhava e as perninhas pareciam um sapinho. Aí eu falava, olha o sapinho, olha o sapinho. Aí virava para dar banho nas costinhas e falava o sapinho e o bumbum. E aí eu falei, nossa, parece um nome de livro, né?
Uhum. Tem uma sonoridade boa, vou guardar. Aí eu guardei o título. E aí, depois, um tempinho depois, no início mesmo, logo em seguida, entre uma mamada e outra, que era de madrugada, né, nesse início, enquanto ele arrotava, eu resolvi escrever esse poema, O Sapinho e o Bumbum. E aí ficou tão bonitinho que eu falei assim, eu vou escrever um livro, vou publicar em homenagem ao meu filho. Então, foi assim que nasceu o Sapinho e o Bumbum, que eu dediquei ao Davi. Então, é muito assim, às vezes é de uma coisa assim, tão corriqueira, tão cotidiana, que brota aquela coisinha e aí você resolve levar adiante para fazer alguma coisa com ela, né? Então, eu acho que acho que o artista tem que estar assim, muito aberto, tem que estar com essa intuição expandida, né? Para a gente procurar ali no dia a dia, na vida, nas pelejas, nas alegrias, a temática daquilo, né, que a gente vai trabalhar. Com certeza. Muito É bom. aquilo, né? Tudo é inspiração, né? Se a gente vai levar isso adiante, levar Sim. e produzir algo, são outros 500, né? Agora, Isso. eu acho que quem escreve tá sempre vendo qualquer coisa, ouvindo e tá sempre tendo ideias, né? E a gente é frustrado por isso, porque a gente nunca vai conseguir colocar todas as ideias no papel, né? Nunca vai conseguir levar tudo adiante. O negócio é ser esperto o suficiente para escolher as boas, né? Porque Exatamente. às vezes a gente escolhe as ideias ruins, né? E também, assim, tá aberto a conversa, né? Trocar figurinha com os outros é muito Sim, importante, né? O Sim, que você acha disso? O que você acha daquilo? E, lógico, vai ter aqueles que vão te puxar para baixo, mas vão ter aqueles sinceros que vão falar melhor aqui, melhor ali, isso é legal, isso não é. Então, assim, saber também quem confiar nessa troca de figurinha, né? sim, com certeza. sim. Eu queria que você falasse um pouquinho, Graziela. Você fez parte do Mulherio das Letras e durante a pandemia você fez várias lives, né, com diversas autoras, né? Eu queria saber como é que foi para você fazer essas lives, se você não tem saudade, você não pensa em fazer um projeto e continuar fazendo essas lives. Fala um pouquinho pra gente dessa sua parte aí de host. Então, a gente está com o Mulherio das Letras agora aqui em São Paulo. Então, a Sim. gente está desenvolvendo esse coletivo aqui no estado de São Paulo. Aí a gente está fazendo algumas ações com o Mulherio das Letras. E até dia 20 a gente tem um evento na livraria da Vila, na Vila Madalena, e com as mulheres do Mulherio, e a gente vai estar lá com as nossas obras, fazendo leituras, apresentações, vendendo também nossos Uhum. livros. Então, a gente está tentando expandir o coletivo aqui em São Paulo. E o coletivo Mulherio das Letras, ele foi uma das pensadoras dele Sim. é a Maria Valéria Rezende, que é uma grande autora e que escreve infantil também. E aí eu conheci, nesse meu processo de pesquisa, a Sil Schmidt. A Sil Schmidt tinha o projeto de livraria Mulherio. É que agora ela está morando no Maranhão, fazendo outras atividades também relacionadas à literatura, e aí essa livraria Mulherio está um pouco adormecida. Mas na época da pandemia, ela funcionou a todo vapor, porque as pessoas compravam muitas coisas online, né, e tudo mais. Uhum. E aí, como eu trabalhava com teatro infantil, na ocasião, a Sil, e fiquei, né, órfã do meu espetáculo, a Sil Schmidt me propôs essa parceria de encabeçar essas lives com Uhum. mulheres da literatura infantil. E aí, então foi super legal, porque era pelo canal da Livraria Mulherio, a gente convidava as autoras que tinham trabalhos relacionados ao público infantil, e Sim. foi uma delícia. Eu conheci muitas mulheres inspiradoras, algumas eu já conhecia, a gente foi aprofundando, outras eu conhecia ali na ocasião, e aí foi nesse meio tempo que eu tive a ideia de transformar o espetáculo A Menina e o Pé em livro, A Menina e o Pé, em livro infantil. Uhum. Então essas lives me alimentaram muito, e foi ali que eu tive esse ensejo, né? A inspiração para poder fazer essa transposição. Então, eu sou muito grata a esse projeto. E aí eu mantenho contato com as meninas que a gente fez esse bate-papo. Algumas são do Teodoras do Cordel,
a Dani Almeida, eu entrevistei a Cleusa Santo, ela ia fazer, mas não deu certo. Depois eu estava entrando numa fase complicada da gravidez, aí eu acabei abandonando o projeto porque não dava mais conta. E eu entrevistei também a Edmaria, que é do Teodoras do Cordel. Então, naquele início, a gente não tinha tanta intimidade. Foi ali que a gente foi se aprofundando. Legal. Também entrevistei a Carol Santos, que é uma grande... Carol Santos, que é uma grande... Desculpa, Carol Porto. Entrevistei a Carol Porto, que é uma grande amiga minha de Santos. Eu vou falar de Santos a Porto. Mas a Carol, ela é muito tudo na beira do mar ali. Exatamente. E a Carol, ela também tem esse movimento entre teatro e literatura. A gente fez junto a pós-graduação em interpretação para musical. Aí a gente ficou muito amiga. E aí ela também tinha acabado de lançar um livro infantil. E aí, nesse bate-papo com a Carol, eu falei, Carol, eu vou transformar a Menina e o Pé em livro infantil. Ali foi, sabe, o start. Então, assim, esses trabalhos, esses projetos que a gente vai fazendo são muito especiais. E uma coisa vai puxando a outra, né? Isso que é bonito, esse desenrolar das coisas que vão acontecendo, né, na nossa vida. Então, eu sou muito grata por esses projetos pelos quais eu passei. Mas não pensa em voltar a fazer essas lives com o pessoal? Ou não? Eu acho um pouco cansativo, assim, demandava muito. É que naquela época, como a gente estava em casa, né? Então, assim, a gente tinha mais tempo de sobra. Agora é um pouco mais complicado. Eu gosto muito de fazer live, mas ter, assim, esse compromisso semanal é mais complicado. Agora, com filho, fazendo doutorado, com as apresentações das Teodoras do Cordel, os eventos, então ter um dia fixo ainda tá complicado para mim. Mas eu gostava muito. A gente sabe que é complicado, né? Bem complicado. Até gravação é complicado. Imagina fazer live. Mas é gostoso, né? Muito bom. Sim, é muito bom. A gente já já passou de 270 lives, né? Então a gente já Nossa, tá... que maravilha. Agora, Graziela, quando a gente fala em cordel, a primeira coisa que vem à imagem da gente é Nordeste, né? Uma coisa tipicamente assim, nordestina. Quando você começou a fazer, se envolver, você teve algum tipo de, sei lá, surpresa com o fato de mais gente de outros lugares fazerem? Ou foi uma coisa mais concentrada lá mesmo? Assim, como é que foi esse contato assim, com essa... Porque é toda uma cultura, né? Como é que, para alguém de fora, entre aspas, se inserir nesse universo tão tipicamente nordestino, né? Então, o cordel, ele nasceu, né? A literatura de cordel brasileira, né? O cordel como a gente conhece hoje aqui no Brasil, porque em Portugal cordel é outra coisa. Então, essa literatura brasileira, esse cordel do Brasil, ele é só nosso, ele é genuinamente nosso e nasceu no Nordeste. Então, foi um paraibano, Leandro Gomes de Barros, que foi para Pernambuco, e em Pernambuco é que ele começou a desenvolver essa estrutura de cordel que a gente conhece hoje, que a gente segue hoje. Então, ele é um gênero nosso e genuinamente nordestino. E do Nordeste, ele foi se expandindo para o resto das regiões, né? Então, assim, eu conheci a literatura de cordel lá no Nordeste. Foi uma das pesquisas de campo que eu fiz durante o mestrado. A primeira viagem eu fui para o Cariri, do Ceará. Então, eu conheci lá, foi que eu tive os primeiros contatos assim, físico, né, mesmo, porque eu já tinha ouvido falar sobre cordel, já tinha visto livretos, mas eu nunca tinha assim visto, nunca tinha comprado um folheto de cordel. Então foi lá que eu tive esse primeiro contato. E aí, a partir disso é que eu tive o interesse e comecei a estudar a fundo. E aí, aqui em São Paulo, tem muitas pessoas que também fazem cordel. Então, tem alguns que são
nordestinos e que moram aqui em São Paulo há muito tempo, mas tem pessoas que não são do Nordeste e que também fazem a literatura de cordel. Então, veja, ela é um gênero tão forte e tão bonito e tão rico que ele se expandiu, né? Então, ele cresceu e hoje a gente tem cordelista em todas as regiões do Brasil. Isso é muito evidente quando a gente faz evento literário, porque tem as pessoas, cada um veio de um lugar. Sim. Aqui em São Paulo, tem a Cleusa Santo e tem a Benedita De Lazari, que são duas mestras, que elas são mais senhoras, e elas vão me dar um tapa na cara de eu estar falando isso, mas elas são mais experientes. Não, elas vão escrever um cordel te detonando. Elas escrevem há mais tempo. Então, elas são jovens, Graziela, só que elas são jovens há muito mais tempo. Mas são jovens há muito mais tempo, entendeu? E é isso, exatamente isso. E elas não são nordestinas. A Benedita De Lazari, ela é a precursora da literatura de cordel aqui em São Paulo, enquanto mulher. E no meio dos homens também, que também estavam estavam trazendo a literatura de cordel aqui para São Paulo, né? A Benedita não é nordestina, e ela tem uma gama enorme de folhetos publicados, de livros publicados, e a Cleusa Santo também. Ela não é nordestina, ela também é daqui de São Paulo, e é uma cordelista de primeira, maravilhosa. Então, assim, a gente vê essas mestras há tanto tempo trabalhando com literatura de cordel, sem ser no Nordeste. Então, você vê como é um gênero tão forte que ele ultrapassa essas fronteiras. Então, embora ele tenha nascido no Nordeste, ele hoje em dia está em todos os lugares aqui do Brasil. E para fora também, que a gente vai levando para lá. Recentemente eu estive em Lisboa, e aí levei essa literatura de cordel, as pessoas se encantam, né? Porque esse ritmo que só ela tem é maravilhoso, né? Então, e aí eu estou fazendo essa pesquisa do doutorado, fui para umas bibliotecas estudar, e eu já tinha estudado sobre isso, mas comprovei ali na prática que a literatura de cordel lá é diferente da daqui. Então, por isso, ressaltar que é um gênero brasileiro e genuinamente brasileiro. Então, é uma coisa que é só nossa. E até, inclusive, em 2018, foi reconhecido pelo IFAM como Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil. Então, tem gente que tem preconceito com uma coisa que é extremamente rica, e nossa e maravilhosa, né? Então, o que eu tento fazer é quebrar esses estereótipos que estão aí no inconsciente da população acerca do que é a literatura de cordel, porque é uma coisa realmente muito, muito rica, né? E tem que ser valorizada. Tem gente que tem preconceito justamente por ser genuinamente brasileira. Né? Exato. E é aquilo, né? Seja do que for, se falou de preconceito, já tá falando de... No mínimo, a pessoa tem as ideias meio fraca, né? Então, para não chamar de burro logo, né? Mas quando a gente fala de preconceito, não tem muito como, né? Não tem como ser muito tolerante com qualquer tipo de preconceito, né? Enfim. É complicado. Bom, a gente tá chegando aqui já no finalzinho do nosso episódio. Hoje o episódio vai ser um pouquinho mais curto. Mas antes da gente encerrar, eu queria saber o que você está produzindo, o que vem por aí, quais são os próximos passos, e se vai sair algum dia a história aí do tratorzinho do vovô. Você vai escrever a história do vovô, né? Então, eu recentemente escrevi uma história para minha tia Conceição, que até fez parte de uma coletânea, de uma antologia chamada Fogo, que tem 20 mulheres cordelistas que escrevem sobre uma mulher de força. E aí eu resolvi homenagear a minha tia Conceição, lá de Registro. E aí, então assim, eu vou escrevendo sobre as coisas que vão me tocando, né? E sobre aquilo que significa para mim. Agora, lá na Flip, eu vou lançar a Festa da Costura, que é um cordel infantil que eu escrevi para o meu filho, que eu também lancei na Bienal, e o Lençóis de Aninha, que eu escrevi em Lençóis, na Bahia, no encontro de literatura de cordel de Salvador, da
Bahia, eu estava em Lençóis e depois fui para Salvador. Então eu comecei a escrever ele em Lençóis, depois fui para Salvador e terminei. E aí eu escrevi inspirado em duas maravilhosas que eu conheci em Lençóis, que é a Sueli Valeriano e a Juliana Maciel. Estivemos juntas recentemente na Flifes, né? No festival lá em Feira de Santana. E aí essas mulheres, elas me inspiram. Então, assim, é uma delícia estar com elas, conhecer essas pessoas, né, que tanto me alimentam. Então, eu escrevi esse Lençóis de Aninha pensando nas duas. Porque a ideia nasceu enquanto eu estava assistindo uma oficina que elas davam para crianças e adolescentes. Então, essa Aninha é aquela criança que saiu de Lençóis e que depois sente falta de suas origens e fala sobre, que é muito o que eu faço com o Vale do Ribeira, né, da onde eu sou e das coisas que eu sinto falta, né? Então, assim, é mais ou menos sobre isso. E aí estou nessa loucura de pesquisa também de doutorado, que é em educação, então é uma área um pouco diferente da que eu estou acostumada, sempre tive nas artes, agora é na educação, porque eu queria trabalhar o processo pedagógico da literatura de cordel nas escolas, até para quebrar esses estereótipos que tem, essas reproduções de inverdades que às vezes acontecem. Sim. Então, é focado nisso a pesquisa. E aí, nesse doutorado, a primeira disciplina que eu fiz foi didática, e resolvi escrever um cordel sobre a disciplina, com a matéria da disciplina, vou lançar também. Então, tá lá na esteira da editora, da Cordelaria Castro. Então, as coisas vão surgindo, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, a gente vai... As coisas vão surgindo umas na cola das outras. É como a gente falou, né? A gente se inspira em tudo, né? Em todo Sim. momento surge alguma coisa para o negócio, até a sabedoria para escolher os assuntos mais interessantes, as ideias melhores. Eu nunca imaginei que eu ia escrever um cordel sobre uma disciplina de doutorado. Então, assim, foi muito engraçado e foi gostoso, né? Dá para ver que a pessoa se inspira em qualquer coisa mesmo. Quem foi o Will que passou aqui que escreveu um livro por causa de uma maçaneta de uma porta? Eu já não me lembro. Adorei. A pessoa viu a maçaneta, assim, um reflexo na maçaneta, e escreveu um livro por causa da maçaneta. Jefferson Sarmento, talvez. Já não me recordo agora. Como eu falei, mais de 270 episódios, fica difícil a gente lembrar exatamente o que é de quem, mas isso ficou muita gravado. Gente inspiradora, né? Sim, muita gente bacana, muita gente legal. É um privilégio. É trabalhoso, é um compromisso difícil, como a Graziella colocou, mas é recompensador também, é bem bacana. Mas é isso. Bom, para você que está aí nos assistindo, siga lá a Graziella no Instagram, né? Ela tem um site dela, que é grazielabarduco.com.br, onde você pode adquirir as obras dela. Já vou fazer aqui o jabá por ela. Para você que está numa plataforma de áudio, não está vendo, obviamente, então o arroba dela é @graziella_barduco, tá? Então sigam lá no Instagram. Queria agradecer muito a presença da Graziella hoje aqui. Foi um papo muito legal, muito animado, muito divertido. A galera fica triste quando a gente chega no final, mas faz parte, uma hora tem que parar, né? Senão a gente fica falando aqui, falando. E ela tem lá o Davi lá para ela dar atenção também, então tem que terminar. Agradecer a galera que está assistindo aqui na estreia desse vídeo. Agradecer a galera que ainda vai assistir, porque vai ficar gravado no YouTube, né? Para ser assistido quando quiser. Lembrar para vocês que continua a venda lá no site do Mercado Livre as duas coletâneas do Pod Letras, então você pode entrar lá, o link está na descrição do vídeo. Se você está numa plataforma de áudio, só digitar lá no campo de busca do Mercado Livre Pod Letras, é bem fácil, certo? Toda terça e quinta às 8 horas da noite a gente está por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo, compartilhar, aquela coisa toda que a gente é chato, né, Will? Tem que falar sempre. Sempre. Mas eu me despeço, passo a palavra para o Will Santos se despedir e, claro, para não perder o hábito, as últimas palavras são da nossa convidada na noite de hoje. É isso aí, também agradeço bastante a Graziella estar conosco aqui nesse episódio que foi muito bom. E convidar todo mundo, né? Pod Letras nas redes sociais.
Vai lá no Instagram, segue a gente, vai lá no Spotify também, segue aqui no YouTube. Importante sempre evoluir, sempre crescer para a gente chegar em mais pessoas, que é o objetivo, certo? Episódios inéditos toda terça e toda quinta aqui no YouTube. Então é isso aí. E as palavras finais deste episódio ficam com a nossa convidada Graziela Barduco. Eu quero agradecer demais pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi uma delícia esse bate-papo. Obrigada, obrigada de coração mesmo. É uma satisfação estar aqui com vocês. Então, sucesso para o podcast. Vida longa! É isso aí. Muito bom, a gente agradece. Então é isso, galera. Uma boa noite para vocês. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.